Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o cenário macroeconômico e o possível aumento de juros da taxa Selic na próxima reunião do Copom em 17 de março. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, faça a sua inscrição aqui no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você ser avisado quando tem conteúdo novo. Então, no dia 16 e 17 de março, é sempre assim, uma terça e uma quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai se reunir para decidir o rumo da taxa Selic, a taxa de juros, e atualmente no mercado existe 95% de probabilidade de aumentar 0,5%. Aí a taxa Selic iria de 2% ao ano para 2,5% ao ano. Lembrando, olhando aqui o relatório Focus do Banco Central, foi divulgado na segunda-feira, a projeção agora do mercado é uma taxa Selic esse ano chegando a 4%. Lembrando que um mês atrás essa projeção do Selic era 3,5%. Então eu vou falar nesse vídeo tudo o que aconteceu nessa semana, na verdade essa semana começou no fim de semana passado com as falas ali do Bolsonaro, que trocou o comando da Petrobras e aí a gente começou a ter discussão sobre interferência política nas empresas estatais. Então eu vou falar tudo o que aconteceu, os impactos no mercado, câmbio, bolsa, juros futuros, risco país, dólar, tudo o que aconteceu e qual que é a nossa visão. Então a semana, vamos dizer assim, começou bem azeda. Na segunda-feira, só recapitulando, a gente teve queda de 20% nas ações da Petrobras, e aí se iniciou essa discussão, uma certa guinada do governo, já que o Bolsonaro, na sua campanha presidencial, falava muito em governo liberal. Paulo Guedes é o ministro da Economia, privatização, reduziu o peso do Estado. E aí a troca do comando, colocando um general no lugar do Roberto Castelo Branco, não pegou bem e isso contaminou, de certa forma, todas as empresas estatais. Então, Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras caindo bastante. Bom, eu falei no último vídeo, que eu gravei quinta-feira, falando da recomendação aberta de Petrobras. A gente decidiu zerar a posição de todas as estatais nas carteiras da Levante. Não só eu, como Rafael Bevilacqua, todos os analistas, a gente concordou em zerar estatal, porque o risco é muito alto, tá, pessoal? Bom, pessoal, então essa guinada, essa percepção de um governo acenando, vamos dizer assim, para o populismo, deixando de lado as privatizações e o foco em retorno, piorou muito a percepção dos investidores. E a gente tem alguns termômetros para avaliar no mercado. Então vou falar basicamente de 5 pontos, são dados aí de mercado que a gente monitora. O primeiro é uma forte queda da Bolsa, então o Ibovespa vai fechar o mês de fevereiro caindo perto aí de 3,5%, teve forte queda na segunda-feira e na quinta-feira. A gente teve uma alta do dólar, que bateu 5,50, o Banco Central fez aí uma atuação, vendendo dólares aí no mercado financeiro. A gente viu uma escalada do risco país, e tivemos também saída de investidor estrangeiro, principalmente na segunda-feira, a primeira reação ali à mudança no comando da Petrobras, e um reflexo disso tudo foi a alta das taxas futuras de juros. Bom, vou falar aqui então primeiro do fluxo de recursos dos investidores estrangeiros. Então na segunda, terça e quarta saiu da Bolsa 9,2 bilhões de reais de recurso de investidor estrangeiro. Somente na segunda-feira 6,8 bilhões. E na terça, que houve um repique, uma recuperação das ações da Petrobras e até uma recuperação do Ibovespa, tivemos uma saída adicional de mais 2,3. Então dos 9, 8 bi saiu em 2 dias. Então isso é um termômetro da piora do risco Brasil como um todo. Não foi só Petrobras, não foi só estatal. Isso cria uma insegurança jurídica. Eu acho também que pode ter sido já um clima já de reeleição. A gente tem ainda o começo do terceiro ano do mandato do presidente Bolsonaro, a eleição é só o ano que vem, mas já tem alguma coisa de eleição. A própria troca no comando da Petrobras para, de certa forma, tentar controlar o preço dos combustíveis pode ser já algo pensando na eleição. Mas focando aqui nos números, o segundo ponto é o risco país, então o risco aí de calote, o risco soberano do Brasil.
né, o Credit Default Swap de 5 anos, o CDS, né, subiu de 158 pontos, foi para 186 pontos na segunda-feira. Né, uma alta aí de 15%, né, de quase 30 pontos base, né, a gente está falando aqui de 28 pontos base, e a gente está atualmente agora aqui por volta dos 170 pontos. Então a percepção que o risco brasileiro aumentou por conta desse evento, né? A gente não sabe se é algo isolado, se foi só um rompante ali do Bolsonaro numa discussão pessoal, talvez com o Roberto Castelo Branco, que era presidente da Petrobras, ou se vai ser algo generalizado, né? Se vai ter influência nas elétricas, como o próprio Bolsonaro disse que teria, e a gente acha agora esse cenário bastante improvável de acontecerem as privatizações. O terceiro ponto que eu comentei é o dólar, né? Então o dólar bateu 5,50, o Banco Central entrou no mercado e isso parece que o governo fica aí muito desconfortável, né? Com um patamar de 5,50. A gente teve inflação essa semana, o IGPM, né, acumulado, batendo quase 30%, pressiona a inflação, né? O relatório Fox também colocando a inflação para cima, então parece realmente tudo insustentável, né? Então já vamos ter aí aumento de Selic, como eu falei no início desse vídeo. E a gente tem também aqui a alta dos juros futuros, né? Então a gente já falei sobre isso algumas vezes, né? A gente tem a taxa de curto prazo, que é a Selic, 2%. E a gente tem a taxa longa, né, brasileira aqui, o DI futuro, com vencimento 2030. Ele saiu de 8% na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, aumentou 40 pontos base, foi para 8,4%. Né? Se a gente olha no mês de fevereiro inteiro, subiu quase 1 ponto percentual, esse DI futuro aumentou 90 pontos base. E aí a gente acompanhou essa semana, apesar da fala do presidente do Fed, o Banco Central americano, Jerome Powell, a gente viu a taxa dos títulos americanos, né, do Tesouro, as chamadas Treasuries de 10 anos também, subiram ali de 1,2%, 1,3% ao ano para 1,6%. Né? Então, na semana aqui, o nosso juro parece que acompanhou basicamente o juro americano, mas, como eu falei, a gente teve essa deterioração, né, da percepção de risco do Brasil e, com isso, tivemos queda na Bolsa e principalmente do Ibovespa. Tá? Então, o que a gente deve monitorar aqui para frente? Né? Então, como eu disse, devemos ter já aumento da Selic agora, no dia 17 de março, então daqui a 2 semanas, quase 3 semanas, 95% de chance de aumentar para 2,5%. Como eu disse aqui, o Focus, o mercado inteiro, espera 4%. Então, o que a gente tem que monitorar daqui para frente? Primeiro, a economia americana. Né? A gente viu alguns indicadores ali de aquecimento ou recuperação da economia americana, né? Inflação ameaçando subir, atividade econômica, principalmente com vendas de serviços e PIB mesmo da economia. E o Fed, mesmo falando que está focado na recuperação, né? Que não acha que é a hora de aumentar juro, fica sempre esse medo, né? Sempre que sobe o Fed Funds, né? Que seria aí a Selic dos Estados Unidos, né, a taxa de juros de referência lá, isso é muito negativo para o mercado emergente. Por enquanto está inclinando só a curva longa, né? Igual a gente tinha aqui no Brasil. Ficou muito tempo a Selic com 2% e o juro futuro 8,5%, 7,5%, e agora vai subir para 2,5% em março e deve terminar o ano em 4%. O outro ponto muito importante é com a nova composição, né, a presidência da Câmara e do Senado pró-governo, né, a questão da PEC emergencial, né, para prorrogar um pouco o auxílio, mas sem criar gasto permanente, e a necessidade aí de alguma reforma administrativa, algum corte de gastos. Né? Acho que esse é o principal driver, na verdade, da Bolsa, né, que é justamente dívida pública sobre PIB. Né? Então o Brasil tem aí um déficit primário enorme, ou seja, gasta-se muito mais do que se arrecada, a economia vai fechar o ano de 2020 caindo 4%, né, por cento. 2021 vamos ter uma recuperação, mas, né, como gastou muito na pandemia, o país é endividado, tem toda essa pressão agora na inflação e no dólar. Né? Então é muito importante olhar. Eu acho que o governo não vai chutar o pau da barraca, como eu já falei aqui algumas vezes, não vai bater o pênalti na torcida, não vai furar o teto, mas acho que é algo que é muito importante, porque o fluxo de investidor estrangeiro que veio para o Brasil
novembro, dezembro e janeiro, foi mais por conta da liquidez global do que de um trabalho bem feito pelo governo de sanar as contas públicas e baixar o risco país. Quer dizer, foi algo atípico. O Brasil é muito pequeno no mercado emergente, representa apenas 5% e menos de 1% aí dos recursos mundiais, né? Então, o Brasil precisa daí fazer a sua lição de casa para continuar sendo atrativo, né, para o capital estrangeiro vir para nossa bolsa, né? Então, acho que esses são os pontos. Por último, a gente não acredita que vai acontecer privatização nem da Petrobras, nem do Banco do Brasil, nem da Eletrobras e nem dos Correios, né? O que foi anunciado essa semana, que até parece um samba do crioulo doido, né? Porque no fim de semana você fala que você vai meter a mão em Petrobras e energia elétrica e na terça-feira vai lá no Congresso e mostra ali uma MP, um projeto de medida provisória para privatizar a Eletrobras. Só que o que vai ser feito é, como o governo tem mais de 50% das ações, fazer uma oferta de ações, vender um pedaço, ficar com um pouco mais de 40%, se criar, né, a chamada Golden Share, né, uma ação mais valiosa para o governo continuar controlando a Eletrobras, tá? Então não é uma privatização e a gente acha muito improvável, né? O próprio Castelo Branco dizia isso na Petrobras, o próprio Wilson Ferreira, que era o CEO da Eletrobras, também falava isso. E Banco do Brasil muito menos. Então não vai ter privatização. Agora, esse movimento aí da MP da Eletrobras claramente é positivo, né? Deu uma acalmada aí no mercado, né? Segunda-feira foi um dia muito azedo. Na quinta-feira, como eu disse, o Bovespa aqui caiu 3%, mais por uma piora lá fora, né? As bolsas americanas caindo forte devido a essa alta do juro, né? E aí, para terminar, né, a gente fica com uma incerteza muito grande, né, sobre se essa guinada, né, no estilo do governo, vamos chamar assim, né, de um governo liberal, com Paulo Guedes, né, privatizando e diminuindo o Estado, se esse ponto da Petrobras foi algo isolado ou se vai ser uma guinada geral, lembrando que a promessa de campanha era que ia se privatizar, ia diminuir o Estado, ia combater a corrupção, né? Então, enfim, eu não vou entrar aqui na política, né, qual foi mais macro. Eu tinha feito um vídeo exatamente, né, falando que era provável esse aumento de juros, né? A gente estava vendo isso no macro, que não estava sustentável, né? Se você olhar Selic 2%, taxa de juros futura 8,5%, dólar 5,50, bolsa e juro real, quer dizer, nem parecia ser o mesmo país, né, pessoal? Então, esse é o principal ponto, saber se o governo vai retomar minimamente alguma reforma administrativa, algum controle de gastos. Bom, pessoal, se você quiser saber a nossa opinião específica sobre Petrobras e por que a gente ficou fora das estatais, tem um vídeo aqui no meu canal, né? O link está aqui na descrição do vídeo. Mas a conclusão desse vídeo é a seguinte, né? A gente vai ter sim aumento de taxa Selic, vai aumentar para 2,5% agora já em março, e a gente tem que acompanhar basicamente a evolução de contas públicas, taxa de juros nos Estados Unidos e essa evolução do governo, se vai partir para uma linha mais populista ou se foi algo isolado, se vai continuar pensando em contas fiscais e no liberalismo ali do ministro Paulo Guedes. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.